Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui no nosso segundo estudo sobre o Credo Apostólico e eu queria que mais uma vez você começasse esse estudo atendendo a dois pedidos. O primeiro é, pegue a sua Bíblia, fica com ela aí do seu lado, porque nós vamos consultar muitos textos nesse estudo aqui. E o segundo é, claro, pause esse vídeo aqui agora, faça uma oração em conjunto aí para que o Espírito Santo esteja conduzindo a gente do início ao fim desse estudo, trazendo clareza à nossa mente e aceitação do nosso coração para a mensagem que será dita aqui. Amém, meus irmãos? Nesse segundo estudo sobre o Credo Apostólico, vocês têm acesso ao credo aqui na descrição do vídeo, tá? E se vocês quiserem, vocês podem ver também no vídeo anterior, onde eu comecei lendo o credo. Nesse estudo a gente vai sair daquela palavrinha creio e vai entrar no restante ali do primeiro parágrafo, que é creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É claro, meus irmãos, que cada um desses itens aqui citados mereciam vários estudos, cada um deles. Então a gente não pretende ser exaustivo aqui, tá? Não tem como a gente se aprofundar em todas as implicações de cada uma dessas coisas que eu falei. Mas a gente vai fazer um panorama geral aqui e eu creio que, de certa forma, a gente vai conseguir abarcar todas as coisas mais importantes que cada uma dessas afirmações aqui nos trazem. Amém? A primeira delas vamos começar pela palavra inicial mesmo, Deus. Quem é o nosso Deus? E aqui, é claro que eu não vou entrar em teologia propriamente dita, porque só a palavra Deus já traria diversos estudos aqui para nós, tá? Mas eu queria começar falando que, quando nós falamos de Deus, nós estamos nos referindo ao Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que enviou seu Filho para hoje, nesse dia eu estou gravando na Páscoa, enviasse seu Filho na cruz do Calvário para morrer por nós e ressuscitou teu Filho ao terceiro dia. É desse Deus que nós estamos falando. E quando nós falamos que cremos em Deus, para algumas pessoas isso traz alguns problemas. Algumas pessoas vão dizer, por exemplo, que Deus não existe. O que, na verdade, elas estão querendo dizer ao afirmar isso eu acredito que Deus não existe. Então, de certa forma, é também uma declaração de fé dessas pessoas. Elas acreditam que Deus não existe. Nós temos a nossa crença de que tanto o mundo, a natureza, a criação revela que existe esse Deus, quanto também acreditamos que ele se revelou em forma humana, encarnou na pessoa de Cristo Jesus, viveu entre nós e vive até hoje após a sua ressurreição. Amém, meus irmãos? Então, isso traz uma ideia muito clara de que o nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Tenta gravar essa palavrinha porque ela é muito importante para o nosso estudo. O nosso Deus é um Deus pessoal. Em algumas outras religiões, a gente vai encontrar um Deus que é inalcançável, que não se relaciona com as suas criaturas. Em outras religiões, vocês vão ver a crença de que Deus ele é pura potência, ele é só um Deus que faz, ele não se importa com as nossas escolhas, nossas decisões, nossos sentimentos. Mas o nosso Deus não. Tanto que a gente vai trabalhar mais para frente a ideia de Deus como Pai. E essa palavra Pai, ela já traz uma carga muito grande de um Deus que se relaciona, que está conosco, que cuida de cada um de nós. Ok? Eu queria dizer que, começar da mesma forma que a Bíblia começa, já partindo do pressuposto de que Deus existe. A Bíblia, em nenhum momento, ela se preocupa em provar a existência de Deus. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Ela já começa falando, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela não para pensar, existe um Deus, e esse Deus existe por causa desse argumento, e esse Deus criou todas as coisas. Ela não fala isso, ela já parte do pressuposto evidente de que Deus existe, e ele criou os céus e a terra. Ok? Da mesma forma, nós vamos partir nesse estudo aqui. A existência de Deus ela não pode ser comprovada. Isso é muito importante para a gente entender aqui. Tá? A minha ideia aqui não é fazer um estudo apologético, de defesa da nossa fé. A gente não vai tentar aqui comprovar que Deus existe, tá bom? Mas a gente vai trabalhar como esse Deus se relaciona conosco. Eu quero focar mais no nosso relacionamento com esse Deus, no que está implicado em nós dizermos que cremos em Deus, que, como a gente aprendeu na última aula, quando nós dizemos que cremos em Deus, nós também estamos dizendo que nós depositamos a nossa confiança em Deus. Então isso já traz uma ideia de relação, de intimidade com esse Deus. É isso que a gente vai focar nesse estudo aqui, ok? A gente precisa entender que Deus ele não pode ser comprovado pelo simples fato de que ele está acima da razão humana. Como eu disse no último estudo também, Deus, a ideia de Deus, a nossa fé, ela é suprarracional.
ela não é irracional, ela não é ilógica, ela é suprarracional, ela está acima da nossa razão. Então, os argumentos humanos e lógicos, eles não conseguem captar a existência de Deus, porque a gente é muito limitado. O pecado nos limitou. O pecado trouxe essa fraqueza racional que nós temos hoje em dia, que nos impedem de conhecer tudo de Deus de maneira íntima. A gente só vai conhecer a Deus de maneira plena na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Tanto que Moisés, lá no texto conhecido de Êxodo, capítulo 3, verso 14, quando Deus se apresenta para o povo de Israel, ele fala o seguinte: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Só essa expressão, eu sou, já daria alguns estudos aqui, tá, meus irmãos? É uma das coisas mais estudadas dentro de teologia. Mas, resumindo, a ideia é de que Deus ele não pode ser definido. Quando você estuda lógica, você aprende que tudo aquilo que nós podemos definir, nós também estamos limitando aquilo ali. Por exemplo, quando eu falo assim, Ronan, quando eu defino Ronan como Ronan, eu já limito a ideia de Ronan para todos aqueles que se chamam Ronan. Quando eu falo Ronan Silva, eu já limito um pouco mais. Quando eu falo Ronan Silva Amaral, me defino como Ronan Silva Amaral, eu já estou limitando a essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Deus ele não pode sofrer esse tipo de limitação, porque Deus ele é ilimitado. Se nós pudéssemos definir Deus, se nós pudéssemos saber tudo sobre Deus, seria sinal de que ele seria um Deus limitado. E Deus ele não pode ser limitado. O nosso Deus ele é maior do que esse universo gigante que nós estamos vendo aqui. Todo esse universo que espanta a gente com a sua grandeza, Deus ele está acima disso. Portanto, não tem como eu aqui definir quem é Deus. Então, por isso nós dizemos que a nossa fé, ela é suprarracional. Ela não tem como ser alcançada pela razão. Alguns teólogos até tentam trabalhar a nossa fé em cima de um racionalismo, mas eles acabam até mesmo caindo em heresias, acabam negando milagres, negando ações de Deus na humanidade, negando a própria ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é isso que dá quando você tenta racionalizar a fé por completo. É claro que a nossa fé ela é racional, mas a nossa razão ela é limitada dentro dessa fé. Amém? Então, meus irmãos, resumindo, nessa introdução eu queria falar isso, tá? Queria que vocês tivessem em consciência de que Deus, ele é um Deus acima da nossa razão, incompreensível assim, por completo, a gente não consegue conhecer Deus por completo, e esse Deus ele é pessoal, ele se revelou e ele se relaciona com as suas criaturas, em especial com aqueles que foram feitos filhos dele. Amém? Nessa segunda parte do nosso estudo, eu queria focar na ideia de Deus como um pai, como Deus ele se revela como pai no seu relacionamento com os seus filhos. Amém? E eu queria começar lendo Gálatas, capítulo 4, versos de 4 até o 7, onde Paulo diz: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha que beleza esse texto aqui nos traz. Mediante a nossa fé em Cristo Jesus, o único Filho legítimo de Deus, gerado pela eternidade com Deus, é mediante a fé nesse Filho que nós também nos tornamos filhos adotivos de Deus. Olha a beleza disso aqui. A ideia de pai traz consigo a ideia de relacionamento, de cuidado, de como Deus age no nosso dia a dia, conhecendo as nossas limitações e trazendo a gente para cada vez mais para próximo dele. É através desse relacionamento que nós conseguimos entender a figura de Deus como Pai. Em outro texto, o apóstolo João, lá na primeira carta de João, capítulo 3, verso 1, traz o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Olha que beleza aqui também. A ideia de que, a partir do momento que depositamos a nossa confiança em Cristo Jesus, a nossa fé em Cristo Jesus, mediante os méritos de Cristo, nós recebemos essa herança como filhos também. A herança da eternidade é para todos aqueles que passaram do status de criatura de Deus
para filhos de Deus. Como diz no texto anterior de Gálatas 4, nós éramos escravos, mas Deus não só se relaciona conosco como escravos, mas como filhos de Deus. E os filhos, eles têm uma intimidade com esse Deus. Tanto que, se você pensar, meu irmão, não existia motivo, lógico pelo menos, que a gente consiga compreender, para que Deus criasse a humanidade. Mas Ele criou, Ele não tinha a menor obrigação de nos criar. Mas Ele nos cria e Ele exige que a nossa vida seja entregue em relacionamento íntimo com Ele. Deus, Ele nos criou para esse relacionamento íntimo com Ele. Então, com isso, meus irmãos, com essa ideia de Deus como Pai, qualquer ideia de um Deus impessoal, um Deus totalmente tirano, um Deus ditador, ele é descartado completamente. Porque a intimidade, o significado da palavra de Deus como Pai se relacionando com seus filhos, traz uma proximidade e um cuidado muito grande de um Deus que é onipotente, cuidando de nós seres tão limitados. E se você vê a beleza do nosso relacionamento com Ele. E a gente vê essa beleza manifesta principalmente, em especial, na maneira como Deus, como o próprio Cristo nos ensinou a orarmos. Quando Ele entregou a oração do Pai Nosso, a própria palavra já diz, ela inicia: Pai Nosso que estás no céu. É esse contraponto que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. Ele está nos céus, significa que Ele está além da nossa capacidade humana de compreender as coisas. Mas Ele é nosso Pai. Ele se autolimita a se relacionar com os seus filhos. É essa a beleza do relacionamento que a fé em Cristo traz entre Deus e os seus filhos. E Ele se revela da maneira mais esplêndida e mais plena através da encarnação na pessoa de Cristo Jesus. Foi através da encarnação que Deus mostrou a sua capacidade e disposição, a sua vontade de se relacionar com as suas criaturas, fazendo-os, através da fé, filhos adotivos que se relacionam com Ele dia, tarde e noite. Deus, Ele deseja ser presente no nosso dia a dia. São os nossos pecados que limitam esse relacionamento com Deus. Porque o pecado, ele traz uma coisa: separação. Seja qual for o nosso pecado, seja uma simples mentira, elas nos separam do nosso relacionamento com Deus. Mas esse relacionamento ele é restaurado através do perdão que nós obtemos em Cristo Jesus. É por isso que a encarnação é o maior ato de relacionamento que Deus já manifestou na história da humanidade. Amém? Ele se manifesta de maneiras compatíveis com a noção humana. Ele se revela de maneira compatível com a limitação humana. O que eu quero dizer com isso? Deus ele se revelou em palavras em hebraico no Antigo Testamento, porque o povo escolhido de Deus, Israel, usava esse idioma. Então ele se limitou a falar, a se revelar em hebraico para que o povo entendesse. No Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego, a língua mais falada daquela época, como se fosse o inglês nos nossos dias atuais. É desse tipo de autolimitação que eu estou querendo dizer. Deus ele se revela de maneira compatível com a nossa compreensão, de forma que nós consigamos entender. Se Deus ele se revelasse mostrando toda a tua sabedoria, toda a sua transcendência, nós não conseguiríamos entendê-lo, porque nós somos limitados pelo nosso pecado. Mas ele, ainda que nós não tivéssemos pecado, ainda assim nós seríamos limitados de certa maneira, e esse relacionamento com Deus não seria possível. Mas ele fala conosco de maneira que nós entendamos. Por exemplo, quando ele fala que ele ouve as nossas orações, Deus ele possui um ouvido? Não, a gente sabe que não, porque Deus é Espírito. Mas ele se comunica com a gente, falando que ele ouve as nossas orações, para que a gente entenda que esse relacionamento, tudo aquilo que nós falamos, chega até o nosso Deus. Então ele usa esse tipo de linguagem, figuras de linguagem, para que nós entendamos. Amém? A própria ilustração de Deus como um pastor, como nós encontramos lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa ilustração ela já mostra muito dessa paternidade de Deus. Porque qual era a função de um pastor com as suas ovelhas? O pastor, ele precisava cuidar dessas ovelhas. O pastor, ele precisava alimentar essas ovelhas. O pastor, ele precisava guiar essas ovelhas. E até, se fosse necessário, disciplinar essas ovelhas. E como ele disciplinava? Através da sua palavra. A ovelha, ela enxerga muito mal, mas ela tem um ouvido muito bom. E ela consegue identificar a voz do seu pastor. Essa é a figura de linguagem que Deus usa para se relacionar conosco. Ele é o nosso pastor, ele cuida de nós. Mais do que isso, só que mais do que pastor, ele é o nosso Pai.
Em que Deus se assemelha como um pai humano? Por que ele usa a figura de um pai para mostrar o seu relacionamento conosco? Vamos lá, características de um pai humano e que Deus também possui e vice-versa, né? Melhor dizendo. Primeira característica, Deus, ele dá origem à nossa existência. Da mesma forma que através do relacionamento de um homem e uma mulher nós somos concebidos, Deus, ele nos trouxe a existência. Só que Deus, ele nos trouxe a existência de maneira ainda mais milagrosa. Quando nós vemos o relato da criação do homem e da mulher em Gênesis, nós temos que olhar aquilo ali de maneira pessoal. Deus, ele não está criando Adão e Eva apenas. Ele está criando toda a humanidade. Ele está te criando e me criando. A gente precisa olhar aquilo ali, aquele relato, de maneira pessoal e íntima. É esse Deus que se revelou a nós. É esse tipo de característica que ele se assemelha a um pai humano. Segunda característica, ele cuida de nós. A gente pode ver isso lá em Mateus capítulo 7, versos 9 a 11. Da mesma forma que um pai humano procura cuidar do seu filho, ou pelo menos deveria ser assim, a ideia de um pai humano verdadeiro, Deus, ele também cuida de nós. Terceira característica, ele refletiu a sua imagem em nós. Da mesma forma que você, como filho do seu pai humano, você tem semelhanças físicas com o seu pai humano, Deus, ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança também. Quarta característica, ele exerce autoridade sobre nós. O nosso pai humano também exerce essa característica, essa autoridade sobre nós. A Bíblia fala que nós devemos nos submeter à autoridade dos nossos pais. Da mesma forma, Deus, quando ele te chama para um relacionamento íntimo como filho adotivo, ele deseja que a palavra dele seja autoridade sobre a minha e a sua vida. E por último, ele conhece todos os nossos problemas e fraquezas. É claro que um pai humano, ele é limitado, ele não vai agir como um pai de maneira perfeita como Deus age conosco. Ele deveria saber das nossas dificuldades e fraquezas. Mas Deus, por ser ilimitado, ele sabe de tudo aquilo que está no nosso coração, tudo aquilo que se passa na nossa mente, todas as nossas paixões, todas as nossas fraquezas, tudo aquilo que nós amamos e odiamos. Deus, ele sabe de maneira íntima. A Bíblia fala que ele chama todas as estrelas do céu, cada uma pelo seu nome. A Bíblia fala que não existe uma folha que caia na terra que não seja pela permissão de Deus. A Bíblia fala que ele pega o oceano e o universo com a palma de suas mãos. Então esse Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele, como um Deus ilimitado, ele também age como um pai de maneira ilimitada e perfeita. E é importante a gente entender que isso deve servir de exemplo para os pais humanos. Os pais humanos deveriam ter a paternidade que Deus exerce sobre a nossa vida como exemplo de paternidade humana também. Nós devemos procurar exercer da mesma maneira que Deus exerce a sua paternidade, ok? E é interessante, irmãos, fugindo um pouco do que é falado no credo, mas é interessante também entendermos que lá em Isaías, Deus, ele também se revela o seu amor comparado ao amor de uma mãe. Olha o que está lá em Isaías capítulo 49, verso 15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. Ele usa a figura do amor materno para mostrar o seu amor por nós. Só que olha o que ele fala aqui, que essa mãe era limitada, porque ele fala assim, embora ela possa esquecer, então a sua mãe humana, ela pode até te esquecer, pode não ter a compaixão que eu tenho, eu, entretanto, não me esquecerei de você. Essa é a figura de amor de Deus para conosco. E no capítulo 66, também de Isaías, no verso 13, ele diz, assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém, vocês serão consolados. Então, da mesma forma que o amor de uma mãe nos consola nos tempos difíceis, ele compara esse amor ao amor dele. Só que o amor dele é perfeito para conosco. Amém? Isso mostra, meus irmãos, como Deus se relaciona conosco de forma que nós compreendamos esse relacionamento. Na teologia, a expressão usada para isso é acomodação. A expressão que é usada é essa, para essa ideia de um Deus que se acomoda à relação, à limitação humana, para que os seres humanos possam compreender os seus desígnios e os seus propósitos. E ele cumpriu isso de maneira mais plena, se tornando humano, morrendo em nosso lugar e ressuscitando. Amém, meus irmãos? Então esse Deus, ele é transcendente, mas ele é imanente também. Ele é relacionável, ele está conosco. E eu queria terminar usando a expressão que o próprio Cristo utilizou para falar que, quando nós nos relacionamos com Cristo,
nós estamos nos relacionando diretamente com o nosso Pai. Quando ele diz lá em João capítulo 14, verso 9, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quando nós nos relacionamos com Cristo, nós diretamente estamos nos relacionando com Deus. Nesse caso, Cristo ele age como um sacerdote que faz essa ligação, esse meio de campo entre nós e Deus. Amém, meus irmãos? Então, essa é a ideia de Deus como Pai. Agora, meus irmãos, quais são os critérios para essa filiação, para essa adoção que Deus faz conosco? A primeira delas é o nascer de novo. Olha o que está lá em Tito, capítulo 3, versos 5 a 7. Segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, ou seja, regenerar significa tornar a gerar, nascer de novo, e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. E só é herdeiro aquele que é filho, segundo a esperança da vida eterna. Então, primeiro critério, é claro que nós somos salvos pela graça, nós somos feitos, nascidos de novo pela graça também. Mas esse critério que Deus utiliza para que nós nos tornemos filhos de Deus, o primeiro deles é esse nascer de novo. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa vida antiga é deixada para trás e nós temos uma nova vida, onde nós não vivemos mais nós mesmos, mas Cristo vive em nós. É desse regenerar que está sendo falado aqui. O próprio Cristo falou que nós deveríamos nascer de novo para que nós obtêssemos a vida eterna. Segundo critério é a fé em Cristo Jesus. E essas coisas, elas acontecem simultaneamente, tá, gente? Eu só estou usando aqui de maneira diferente como critério didático aqui, para que seja compreensível para nós. Mas o segundo critério é a fé em Cristo Jesus. Olha o que diz lá em Gálatas 3, verso 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. É pela fé que nós somos adotados como filhos de Deus, ok? E quais são as evidências da nossa filiação? O que é aquilo que deixa claro que nós somos filhos de Deus? Existem algumas coisas práticas que mostram se nós somos ou não filhos de Deus de fato, verdadeiramente, ok? Primeira delas, nós somos guiados pelo Espírito Santo. O Filho de Deus, ele precisa ser guiado pela vontade de Deus. E essa vontade de Deus é revelada em nós a partir do momento que, quando depositamos a nossa confiança em Cristo Jesus, o Espírito dele passou a habitar em nós. E ele age como nosso conselheiro no nosso dia a dia. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É necessário que nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus para que sejamos considerados filhos de Deus. Segunda evidência, o testemunho interno do Espírito Santo. Essa convicção de que somos filhos de Deus é o próprio Espírito que nos dá. Olha o que diz lá em Romanos também, capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito de Deus testifica para o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Isso gera uma convicção em nós. E essa convicção se manifesta em convicção de salvação também. Nós já somos salvos, nós não estamos sendo salvos, nós não estamos desenvolvendo a nossa salvação, nós estamos desenvolvendo a santificação, porque a salvação ela já foi consumada, já foi paga na cruz de Cristo. E ele só deseja uma coisa de nós, a nossa fé, ok? Terceira evidência, obediência. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 12, verso 50. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele é perguntado ali, ó, sua mãe está aqui, ó, eles vieram atrás de você, tua família veio atrás de você. Ele fala, quem é minha mãe? Quem é que são meus irmãos? E ele fala que os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai Celeste. Então, meus irmãos, é uma característica do cristão ser obediente a Deus. Como a gente sabe que nós somos obedientes? Quando a gente anda segundo a palavra que ele nos revelou. É através da Escritura que nós conseguimos encontrar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E essa vontade ela precisa ser obedecida pelos filhos de Deus. Amém? Quarta evidência, comunhão coletiva com o Pai. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 3, diz uma coisa muito interessante. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É interessante que ele usa a palavra nossa e não a minha, simplesmente.
Ele está trazendo um sentido de coletividade. São os filhos de Deus se relacionando com o seu Pai. A gente não se relaciona com Deus de maneira somente individual, mas existe um relacionamento da Igreja de Cristo, que é o corpo adotivo de Deus, com o nosso Deus. Então a gente se relaciona de maneira coletiva. Qual é a evidência que eu estou querendo mostrar aqui? É que o cristão, nascido de novo, ele precisa ter essa consciência de comunidade, de que é a comunidade do corpo de Cristo, a Igreja Santa de Cristo, que se relaciona com Deus dia após dia. É por isso que a gente não pode adorar a Deus e ignorar a sua igreja, porque nós estaríamos ignorando os nossos próprios irmãos. Não faz sentido isso. Quinta evidência, o exercício da disciplina do Pai. Olha o que ele diz lá no Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. O próprio salmista, que provavelmente passou por algum tipo de tribulação, e ele diz que foi necessário, foi bom ele ter passado por essa aflição para que aprendesse os decretos de Deus. Então Deus ele se relaciona conosco também nos disciplinando. E essa disciplina de Deus exercida no nosso dia a dia é uma evidência dos filhos de Deus também. Isso precisa fazer parte da minha e da sua vida no nosso dia a dia. Amém? E quais são as responsabilidades desses filhos de Deus? Olha o que diz lá, e é muito interessante essa passagem aqui. Filipenses, capítulo 2, versos 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha que ele usa 3 expressões aqui para falarem de qual deve ser o nosso testemunho como filhos de Deus diante do mundo, perante o mundo. Como o mundo tem que nos enxergar. Isso precisa ser trazido para a nossa vida. A primeira delas é irrepreensível. Deve haver uma visão do mundo em relação a nós, onde o mundo olhe para mim e para você, olhe para a minha vida e para a sua vida, e que ele não encontre nada de ruim onde ele possa falar. De forma que nossa vida se torna irrepreensível. Não tem como ele nos repreender em nada, porque nós somos inculpáveis diante dos olhos do mundo. É esse testemunho que nós devemos dar para o mundo. E a outra expressão é sinceros. Essa palavra no original ela significa puro, sem mistura. Ou seja, a nossa vida ela precisa ter uma totalidade entregue a Cristo. Não deve haver separação entre uma área da nossa vida e o nosso cristianismo. O nosso cristianismo ele precisa afetar todas as áreas da nossa vida. Isso é porque o cristianismo ele é uma cosmovisão, é uma visão de mundo completa. Ela traz práticas na vida diária em todas as áreas da nossa vida. Não existe lugar ou área da nossa vida onde Deus não deseja fazer parte da nossa vida, ok? E a terceira expressão é inculpáveis. Nós devemos ser inculpáveis aos olhos do mundo. A palavra inculpável aqui significa sem mácula, imaculado. Ou seja, é necessário que o nosso testemunho diante do mundo seja um testemunho onde eles olhem para a nossa vida e vejam Cristo em nossa vida. Porque Cristo foi o único nesse mundo que de fato foi totalmente irrepreensível. Tanto que, diante do Sinédrio, quando Cristo estava sendo julgado, foi necessário que os romanos e os fariseus ali inventassem um crime de Cristo para que ele fosse culpado. Porque se não fosse inventado, eles não iam conseguir encontrar nenhum erro em Cristo Jesus. Da mesma forma, isso deve servir de modelo para o nosso dia a dia. Amém, meus irmãos? E para finalizar, vamos trabalhar essa ideia de herança. A gente sabe que herança é algo que nos é dado, são bens do nosso pai que são nos dados, que são passados para a nossa posse quando esse pai falece. Com Deus é um pouco diferente. Nós recebemos essa herança também através de uma morte, através da morte de Cristo Jesus. Mas o nosso pai, ele ressuscitou o seu filho ao terceiro dia. Nós recebemos essa herança através de uma morte também. Mas esse Deus, ele deseja que nós provemos essa herança junto com ele. É diferente da herança que nós recebemos de um pai humano, que já não estará mais presente aqui conosco. Mas esse Deus, ele é eterno. E ele deseja nos levar para essa eternidade junto com ele, para que participemos da sua glória também. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 8, versos 17 a 18.
Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha o que ele está dizendo aqui, que através de Jesus como Filho de Deus, sendo herdeiro de Deus, nós nos tornamos co-herdeiros, um herdeiro lateral ali junto com Cristo para participar dessa herança também. E ele acrescenta dizendo que o sofrimento que nós passamos aqui nessa terra, nessa vida terrena, não se compara com a glória que nós havemos de experimentar na eternidade. É essa herança perfeita que Deus deseja revelar a nós na eternidade e que nós já experimentamos em parte, de maneira limitada, na nossa vida aqui na terra. Esse é o relacionamento que Deus deseja revelar através da nossa filiação a Ele. Amém, meus irmãos? Então aqui a gente encerra essa parte onde nós trabalhamos a ideia de Deus como Pai, ok? Agora nessa parte, meus irmãos, eu queria trabalhar a ideia de Deus como um Deus todo-poderoso, ok? Como nós encontramos lá no Credo. Deus como todo-poderoso, esse atributo de Deus, essa onipotência de Deus, ou seja, Deus pode todas as coisas, ela traz algumas implicações. Ela é um pouco complexa de você compreender, aí a gente vai ver um pouco daqui para frente. Mas ela traz implicações práticas para a vida de um cristão. Quando você, por exemplo, vê, principalmente a gente encontra isso em igrejas não históricas, em igrejas neopentecostais, né? Onde alguém sobe no púlpito e fala, declara, meu irmão, declara isso na sua vida que isso vai acontecer. É quase como se nós exercêssemos poder sobre Deus e Ele fosse obrigado a atender aquilo que nós declaramos. Quando, na verdade, Ele que é o detentor de todo o poder e não nós. Não importa o tamanho da nossa fé. A nossa fé pode ser do tamanho do mundo. Mas se Deus não quiser realizar algo, Ele não vai realizar, porque a vontade dEle é perfeita e Ele faz aquilo que Ele quiser, na hora que Ele quiser, quando quiser, como quiser. Ok? Eu queria começar aqui com uma fala do próprio Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um grande puritano, que você encontra muita coisa legal na internet, inclusive. Deus é independente de tudo e de todos. Ele age de acordo com a sua própria vontade. Quando ele diz, eu farei, o que quer que diga será feito. Deus é soberano e sua vontade, não a vontade do homem, será feita. Ou seja, meus irmãos, Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Não é o tamanho da nossa fé que vai fazer com que algo aconteça ou não. É a vontade de Deus. E nós temos que crer naquilo que está escrito lá em Romanos 12:2. Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, se Ele não atende a uma oração nossa, pode ter certeza que Ele faz isso como um pai que cuida de nós, que sabe que se Ele desse aquilo para nós, a nossa vida não seria abençoada. Na verdade, poderia até mesmo se tornar uma maldição na nossa vida. Por exemplo, por que a ideia de Deus como todo-poderoso ela é complexa? Tá? Deus poderia, por exemplo, criar um triângulo quadrado com 4 lados? Não, porque se fosse algo com 4 lados, ele não seria mais um triângulo, ele seria um quadrado. Deus ele poderia, por exemplo, rejeitar aqueles que tentam se aproximar dele com fé e esperança, se rendendo a ele, ele poderia rejeitar? Não. Por quê? Então Deus não pode todas as coisas? Existe uma questão, eu acho que trazida pelos estoicos, se eu me recordo bem, né? Que era, Deus ele poderia criar uma pedra tão grande que nem ele poderia carregar? Se ele pode, como é que se ele não pudesse carregar, então Deus não seria todo poderoso. E se ele não pode criar alguma coisa mais forte do que ele, Deus também não seria todo poderoso. Só que a gente vai ver, meus irmãos, que essa pergunta ela não faz sentido. Porque Deus ele não tem só o atributo da onipotência. Deus ele age em harmonia com seus outros atributos. Então, Deus ele é fiel, por exemplo. Então, se ele disse para nós que se nós nos rendermos em fé a ele, nos devotarmos a ele, ele nos receberá como seus filhos adotivos, então ele é fiel para cumprir isso. Então, Deus, ao mesmo tempo que ele pode todas as coisas, ele é fiel aos seus próprios decretos. Tá? Por exemplo, Deus ele pode exterminar a humanidade? Pode. Mas ele também não é amoroso? Ele não é misericordioso? Então ele age em harmonia com esses outros atributos, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu amor, com até a promessa de se relacionar com essa humanidade. Se ele disse isso, ele é fiel para cumprir, como nós veremos daqui para frente, ok? Então gravem isso. Apesar de Deus ser onipotente, ele pode fazer tudo o que ele quiser, ele também se autolimita
porque ele age em harmonia com as suas outras características, com com seus outros atributos, ok? Vamos ver, por exemplo, o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Olha como esse versículo é interessante. Nós podemos até ser infiéis a Deus, mas ele não pode ser infiel a nós. Então, é dessa autolimitação que eu estou querendo passar aqui para vocês. Então, se ele é fiel, ele vai cumprir aquilo que ele falou. Então, nós precisamos depositar nossa confiança sabendo que, de maneira nenhuma, Deus pode negar algo que ele mesmo prometeu. Ele não pode negar a ele mesmo. Não sei se está ficando claro aqui, mas é por isso que a ideia de Deus como onipotente ela é muito complexa. Mas a Bíblia ela traz palavras que deixam um pouco mais claro essa ideia de como Deus age em sua onipotência. Ok? Um teólogo americano que viveu até o final do século passado, chamado Augustus Strong, que é um clássico da teologia, ele diz algo que facilita a nossa compreensão sobre a ideia de Deus como todo-poderoso. Ele diz o seguinte: Deus pode fazer tudo o que ele deseja, porém, ele não deseja fazer tudo o que pode. Ou seja, por exemplo, Deus ele prometeu, após o dilúvio, que ele não enviaria o dilúvio para a humanidade novamente e fez a aliança do arco-íris ali. Então, se ele fez essa promessa, ele pode, no momento de ira contra a humanidade, enviar outro dilúvio? Poder, ele pode, mas ele não faz porque ele é fiel. Então, os próprios atributos de Deus, eles trabalham em harmonia um com o outro ali. Assim como existe uma harmonia na Trindade, existe uma harmonia nos próprios atributos de Deus. Ok? Primeira coisa, meus irmãos, primeira coisa prática que nós aprendemos com isso, é que Deus, ele próprio que institui as autoridades e os poderes que nós temos na Terra. Os soberanos, os governos, até mesmo os líderes cristãos são autoridades instituídas por Deus, como nós vemos lá em Romanos, no capítulo 13, versos 1 e 2, que diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. O que ele está querendo dizer aqui? É que nós devemos nos sujeitar às autoridades da terra, pelo menos enquanto elas não nos pedem algo que vai fazer com que nós neguemos a Deus. Entre obedecer à autoridade da terra, que Deus manda com que a gente obedeça, e obedecer a Deus, nós devemos obedecer a Deus, porque a lei de Deus está acima das leis humanas. É por isso, por exemplo, que nós temos missionários nesse exato momento pregando em países como a Coreia do Norte, como a China, onde as autoridades de lá proíbem a pregação do Evangelho. Nós não precisamos ser submissos à autoridade? Sim, mas quando essa autoridade tenta limitar a autoridade de Deus, nós devemos obedecer a Deus. É por isso que eles desobedecem à autoridade daquele país para obedecer à autoridade de Deus Pai, que nos manda pregar o Evangelho a todos os povos. Espero que tenha ficado claro essa parte aqui para vocês, ok, meus irmãos? Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, no horário em que esse estudo estiver rolando, na segunda-feira, entre 7 e 10 horas, eu estarei livre no WhatsApp para poder responder a qualquer questão lá, tá bom? Seguindo aqui, isso deve servir, por exemplo, meus irmãos, como algo prático para uma liderança cristã. Você que é líder na sua igreja, seja de qual departamento for, seja o próprio líder de uma igreja, ele é alguém que foi instituído por Deus, porém, meus irmãos, qualquer liderança instituída por Deus também deve explicações a Deus. Tudo aquilo que ele coloca debaixo do seu cuidado, você vai responder pelas suas próprias ações e você vai responder pela maneira com a qual você conduz a sua liderança. Isso é algo para nos deixar alerta. O papel da liderança, o papel que o nosso pastor exerce, é um papel muito sério, meus irmãos. Deus, ele instituiu uma liderança sobre nós, onde essa liderança é responsável pelas almas que ele cuida. Olha o tamanho disso. E essas almas, se não forem bem cuidadas, seja em qual departamento da igreja for, isso não se aplica somente ao pastor de uma igreja, essa liderança ela vai responder pelos seus próprios atos e pelo seu cuidado ou não dessas vidas que estão sob a sua liderança. Isso deve trazer uma implicação prática para a vida do cristão, em especial a um cristão que exerce liderança. Em segundo lugar, aquilo que nos parece impossível é perfeitamente possível para Deus. Como diz lá em Lucas capítulo 1, verso 37.
Para Deus, nada é impossível. Meus irmãos, isso é algo que deve trazer implicações para a nossa prática da fé. Às vezes nós não cremos que para Deus nada é impossível. Nós não cremos, às vezes, a gente pode até crer com a cabeça, mas as nossas atitudes não demonstram que nós confiamos totalmente em Deus e que Deus é todo poderoso. Se Ele é todo poderoso, meus irmãos, não há com que nós nos preocuparmos. Se Ele é todo poderoso e Ele é bondoso, não há por que nós nos preocuparmos. Se Ele fosse somente todo poderoso, Ele poderia usar esse poder para fazer maldade. Mas o nosso Deus, Ele também é bondoso. E essa bondade, ela faz com que Deus exerça a sua onipotência de maneira perfeita e a nosso benefício também, apesar de tudo ser para a própria glória dele. Amém? Por fim, meus irmãos, o fato de Deus ser todo-poderoso não significa que ele é dado aos seus próprios caprichos e arbitrariedade. As Escrituras atestam a fidelidade de Deus, como a gente já tem falado aqui. Olha o que diz lá no Salmo 19, um salmo que é muito lindo, inclusive, um dos meus favoritos. Salmo 19, versículos 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Deus, ele é justo. E a sua justiça acaba autolimitando a sua onipotência de forma que isso age em harmonia, em sincronia ali nos atos de Deus. Ok, meus irmãos? Uma ilustração que traz muito bem essa ideia existem muitos filmes de super-herói hoje em dia que trazem essa ideia de alguém que é tão poderoso, mas que se ele passar a usar esse poder para maldade, os seres humanos comuns estariam numa fria ali, na verdade. Imagine, por exemplo, que o super-homem, o super-herói que todos nós conhecemos, usasse o seu poder para maldade. O que nós poderíamos fazer quanto a isso? Nada. Da mesma forma, meus irmãos, se Deus quisesse agir contra a gente, nós também não poderíamos fazer nada. Mas a sua bondade faz com que ele haja em nosso favor e para a sua própria glória também. Amém? Espero que tenha ficado claro também essa parte aqui. Amém, meus irmãos? Nós até aqui já trabalhamos as ideias do credo de Deus, Pai, Todo-Poderoso, e agora nós vamos entrar no Criador dos céus e da terra, ok? A própria ideia de Deus como nosso Pai já traz a ideia de cuidado dele para conosco, mas também traz a ideia de Deus como nosso Criador. Nós só existimos por causa de Deus. Se não fosse o fôlego de vida que Deus trouxe e a vontade dele em nos criar, nós não seríamos criados. Okay? E não só nós, mas tudo o que existe só existe por causa de Deus e permanece pertencendo a Deus também. Okay? Somente Deus, ele é autoexistente. A criação, ela teve um início, e a gente vê esse início lá em Gênesis 1. Mas Deus, ele não teve um início. É por isso que Deus, ele é eterno. É difícil a gente entender a ideia de eternidade, porque isso está acima da nossa capacidade de compreensão. O ser humano, ele até consegue, talvez, compreender algo que não tem fim, mas você não consegue compreender algo que não tem início. E Deus, ele não teve início, ele é autoexistente, ok? Isso, irmãos, deve ser motivo para que nós louvemos ao nosso Deus, para que nós adoremos a Deus. Olha o que diz lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. E aí, completando isso, Agostinho, de forma genial, vai dizer: a vontade de Deus é a natureza de cada coisa criada. Ou seja, a natureza de todas as coisas criadas é a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus que gerou toda a criação. E o Herman Bavinck, teólogo holandês, que também é genial, ele completa, muito semelhante a Agostinho, dizendo: a vontade de Deus é o fundamento final de todas as coisas. Qual é a causa final de todas as coisas? É a vontade de Deus. Tudo aquilo que existe foi criado porque Deus exerceu a vontade de criar. Não existia nada que pudesse impedir essa vontade. Porque, como nós falamos, ele é todo-poderoso. Se ele é todo-poderoso, não há nada que o impeça. E se um dia ele teve vontade de criar, ele criou para a sua própria glória e tudo permanece pertencendo a ele. Olha o que diz lá em Romanos, no capítulo 1, verso 20.
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Isso aqui, meus irmãos, é o que na teologia nós chamamos de revelação geral ou revelação natural. A revelação especial de Deus é a revelação que nós encontramos nas Escrituras, na Bíblia. Mas existe a revelação geral, que é a própria criação de Deus. Como ela funciona? A partir do momento que nós olhamos para essa criação maravilhosa de Deus, é impossível a gente chegar à conclusão de que não existe um Criador. É a mesma coisa que nós olharmos para um relógio, a gente encontra um relógio caído na rua, e a gente achar que aquilo ali não foi criado por um relojoeiro, que aquilo ali aconteceu sozinho, que materiais da Terra se misturaram sozinhos ali e acabaram criando um relógio. Isso, você precisa até de mais fé para acreditar nisso do que acreditar que Deus é o Criador de todas as coisas. Porque para onde nós olhamos, para o mar, para as montanhas, para a natureza, para nós próprios, nós conseguimos encontrar a assinatura do grande artista que criou todas as coisas. Deus, ele se revela através da natureza. É por isso que lá em Romanos, no capítulo 1 também, logo nesse mesmo trecho aqui, vai dizer que ninguém é indesculpável de exercer a sua fé contra o Senhor. Todos aqueles que não se rendem a Cristo, mesmo ele não tendo sido pregado o Evangelho para ele é indesculpável, porque a própria criação já revela que existe um Criador. Agora, a gente vai ver que essa revelação ela é insuficiente para a nossa salvação. Somente a gente reconhecer que existe um Criador não nos salva, não nos leva à eternidade com Cristo. É por isso que Deus ele enviou a mensagem do Evangelho, porque pela mensagem do Evangelho nós somos salvos. Olha o que diz lá no Salmo 19, ainda o mesmo Salmo que já foi falado aqui, Salmo 19, capítulo 1, verso 1 ao 4, desculpa. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. É quase como se Deus fosse um artista que assina a sua obra. E essa última parte aqui não está no versículo, tá, gente? Mas o que está falando aqui? Que a natureza, ela não tem voz, a natureza ela não fala. Mas você, em contato com a natureza, você consegue enxergar como se a natureza estivesse clamando a glória de Deus. É como se a gente conseguisse ver a própria natureza dizendo que ela foi criada por um Deus perfeito. E essa natureza ela reflete a assinatura desse Deus criador. Assim como um artista, após terminar sua obra, ele deixa a sua assinatura, Deus ele também deixa a sua assinatura por toda a criação. Para onde nós olhamos. Eu acho até, meus irmãos, que é uma obra de Satanás mesmo, aquelas pessoas que conseguem olhar para a criação e dizer que tudo isso veio do nada. É necessário um nível de fé muito maior para você crer nisso, do que você crer que existe um Deus. Imagine, meus irmãos, que você chegue numa casa, você chega na sua casa e encontra ali um bolo de chocolate feito ali. Você não sabe quem foi que fez aquilo ali, mas você chega à conclusão de que alguém que fez aquele bolo ali. Alguém juntou os ingredientes e fez aquele bolo ali. Você acreditar que toda a criação veio do nada, como é dito por muitos cientistas, não todos, mas por grande parte dos cientistas, é a mesma coisa que você dizer que um caminhão que estava trazendo farinha, que estava trazendo leite, que estava trazendo manteiga, que estava trazendo pó de chocolate, esse caminhão virou, esse caminhão explodiu e aquele bolo foi parar naquela casa totalmente pronto. É a mesma coisa que você crê nisso. A possibilidade disso acontecer é zero. Da mesma forma, meus irmãos, quando nós olhamos para tudo que foi criado, é impossível você chegar à conclusão de que tudo isso veio do nada. Até porque como que o nada vai criar alguma coisa? Não faz sentido isso. É muito ilógico. É uma dureza do coração do ser humano que faz com que ele venha acreditar numa coisa dessa. Porque a própria razão nos leva a acreditar que tudo que tem início precisa ter sido dado início por alguma coisa. O nada não pode gerar alguma coisa. Então, existe algo por trás, existe um design inteligente, existe um criador por trás de toda essa bela criação aqui. Ok, meus irmãos? E diferente, meus irmãos, de um relojoeiro, como eu dei o exemplo do relógio, o relojoeiro ele cria esse relógio, coloca ali aquelas engrenagens necessárias para que o relógio funcione da maneira correta e ele deixa aquele relógio funcionando.
Deus ele trabalha de maneira muito mais esplêndida que isso, porque Ele criou todas as coisas e Ele permanece sustentando todas as coisas. Ele permanece agindo nessa criação também. Então, Ele é um Deus criador que se relaciona com a natureza e com seus seres criados também, em especial com aqueles que nascem de novo e são regenerados em Cristo Jesus. Contudo, meus irmãos, como eu falei, essa revelação geral ela é limitada. A Bíblia fala que alguém só pode vir à fé em Cristo Jesus mediante a pregação da palavra. É por isso que nós chamamos de revelação especial a própria Bíblia. A revelação geral te faz no máximo a chegar a uma conclusão de que existe um Criador. Mas a revelação especial, ela vai nos dizer como foi criado e ela vai nos dizer o propósito para o qual todas as coisas foram criadas. E esse propósito foi para que a glória de Deus fosse manifestada. Ok? Eu vou trazer aqui, por exemplo, um louvor de um puritano chamado Isaac Waltz, que viveu no século XVIII. E olha o que esse louvor vai dizer de maneira muito esplêndida e traz de maneira perfeita essa ideia que eu estou querendo passar aqui. Os céus declaram tua glória, Senhor. Em cada estrela tua sabedoria refugie. Mas quando nossos olhos contemplam a tua palavra, vemos teu nome em linhas mais claras, mais belas. Olha o que ele está dizendo. Que esse livro que você provavelmente está na tua mão aí, a Bíblia, ela revela muito mais sobre Deus. Todo o necessário que nós precisamos saber sobre Deus está nessa escritura. Algo que nós não encontramos nesse universo gigante. Olha o que ele está dizendo, é que você, meus irmãos, você tem acesso às revelações de Deus através das Escrituras. E a Escritura ela revela mais do que o próprio universo, que nós nem sabemos o tamanho do universo. Mas hoje você tem a oportunidade de ter nas suas mãos a revelação especial e íntima de Deus para com os seus filhos. Então é por isso, meus irmãos, que essa Escritura que você tem nas suas mãos revela muito mais sobre Deus do que essa imensa criação que nós vemos aí. Ok? Deus é um Criador que, por seu amor imensurável, se fez parte na criação. Deus ele não se limitou apenas em criar, mas Ele também se fez parte nessa criação quando Ele se encarnou na pessoa de Cristo Jesus. Ele veio em forma humana, em forma limitada, para que mostrasse a sua limitação no seu poder para nos salvar. É na revelação de Cristo Jesus que nós encontramos a maneira mais esplêndida que um Deus poderia se revelar a nós. A gente às vezes espera algo extraordinário, mágico de Deus. Ele de maneira simples se revelou numa pessoa que é a própria figura da simplicidade que nós devemos ter. Não há nada mais sobrenatural do que a humanidade que Deus manifestou em Cristo Jesus. Você já parou para pensar que algumas igrejas olham o sobrenatural, o fazer milagres, como se isso fosse algo extraordinário, quando na verdade Cristo mostrou que a sua simplicidade foi a maneira mais extraordinária com a qual um ser humano poderia se manifestar. Deus ele não veio somente como nosso Salvador, Ele veio também como nosso Senhor, como nosso exemplo de fé e conduta. Quando Ele diz isso, é sinal que nós não devemos nos espelhar em cristãos que valorizam algo sobrenatural, o céu se abrindo, o fogo descendo dos céus. Nós devemos nos espelhar em alguém que se relacionou com pecadores, em alguém que salvou pecadores, alguém que andou com adúlteras, comeu com pessoas simples, se revelou como alguém manso e humilde de coração. A coisa mais sobrenatural que já aconteceu nessa terra foi Deus se manifestar de maneira natural. Olha que esplêndido é essa revelação. Olha como, por isso que fala que Jesus Cristo, ele é a plenitude da glória de Deus revelada. Ele é a maneira total com a qual Deus se revelou diante da sua humanidade. Olha o que diz lá, olha o que Martinho Lutero disse sobre como Deus se relaciona com a sua humanidade e como ele permanece nos sustentando. Deus ele não só sustenta a terra, os céus e o mar, ele também permanece sustentando os seus filhos, as suas criaturas, que somos nós humanos, e cada animal da terra também. Olha o que ele diz. Creio que Deus criou em mim e a tudo que existe, que Ele me deu e ainda sustenta o meu corpo e minha alma, meus membros e meus sentidos, meu raciocínio e minhas faculdades mentais, além de alimento e roupa, casa e lar, família e bens. Creio que Ele me concede diária e abundantemente tudo o que é necessário à vida, protegendo-me de todos os perigos e me guardando de todo o mal. Olha que citação tão bela de Martinho Lutero. Ele representa aqui, meus irmãos, a consciência que todo cristão deveria ter. A consciência de que esse fôlego que você está tendo agora ao respirar
é Deus te sustentando. A comida que você comeu hoje de manhã foi Deus que te deu. A beleza de uma praia que nós observamos foi criada por Deus e permanece sustentada por Deus. Tudo foi criado por Deus, pertence a Ele e permanece sendo sustentada por Ele. Esse é o tamanho desse Deus Criador que nós nos relacionamos. E, meus irmãos, nós vamos entrar agora numa parte belíssima sobre esse Deus Criador. Ainda continuando em Deus como Criador de todas as coisas, Deus ele fez também a coroa dessa criação. A coroa dessa criação somos nós, seres humanos. Essa é a coroa da criação. Nós vamos trabalhar agora, bem rapidamente, a ideia de Imago Dei. A Imago Dei é a imagem de Deus. O que isso significa? A Bíblia fala que Deus ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. A primeira coisa que nós devemos entender é que as palavras no hebraico para imagem e semelhança, elas são palavras que são sinônimos, são palavras diferentes, mas que são sinônimos uma da outra. É apenas uma ideia de Moisés reforçar a ideia de nós como imagens de Deus. Então, tem muita gente que inventa significados para isso, dizendo que imagem significa tal coisa, semelhança significa outra, completamente diferente. Na verdade, elas são sinônimos no hebraico, tá? Se você quiser conferir aí, a palavra no hebraico para imagem é tselem e semelhança é demuf. Tá? Essas palavras elas são sinônimos e elas se referem ao ser humano como um todo. Significa que o ser humano ele é a imagem de Deus de maneira completa e essencial, essencialmente completa. A essência do ser humano ela é semelhante à essência de Deus. Ainda que o ser humano não tenha os atributos de Deus, a sua essência ela é semelhante à essência de Deus. Essa é a ideia que Moisés tenta passar ali. Só para você ter uma ideia, você vai reparar que ali no restante do início de Gênesis, do relato da criação, Moisés ele vai continuar se referindo a essa ideia usando somente a expressão imagem. Ele não vai usar mais a expressão semelhança. É justamente porque são sinônimos. Então, quando ele fala imagem, também está falando de semelhança e vice-versa. Ok? O homem ele não simplesmente possui a imagem de Deus. Tá? Nós não temos a semelhança de Deus como apenas um acessório do nosso viver. Mas, de fato, nós somos a imagem de Deus. É a essência de todo ser humano, seja ele alguém que crê em Cristo Jesus ou não. Todos nós somos a imagem de Deus, ok? Em primeiro lugar, a implicação que isso traz, meus irmãos, é que nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Deus ele fez a sua criação para que essa criação se relacionasse com o Criador. E isso é uma característica essencial que Deus colocou dentro de nós. Um filósofo e matemático chamado Pascal, muito conhecido, que também era cristão, ele disse o seguinte: há um vazio do tamanho de Deus dentro de cada um de nós. O que ele estava querendo dizer aqui? Que existe um vazio dentro do ser humano que é tão grande, tão imenso, que somente um Deus imenso poderia preencher esse vazio. Resumindo, ele está dizendo aqui, meus irmãos, que todo ser humano sente necessariamente uma falta de Deus habitando dentro dele. Todo ser humano ele sente essa necessidade do Espírito Santo habitar dentro dele. E é somente a habitação do Espírito Santo que traz o sentimento de completude, de plenitude na vida de um ser humano. Ok? A segunda coisa que eu queria dizer... e antes disso eu queria trazer também uma frase de Agostinho que ajuda a esclarecer essa ideia aqui. Ele disse: fizeste-me, Senhor, para ti, e nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. O coração do ser humano, ele fica inquieto, ele não se satisfaz enquanto ele não descansa no gozo de Deus. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E essa necessidade, meus irmãos, todo ser humano, seja ele ateu ou não, ele sente essa necessidade. A diferença é que aqueles que depositaram sua fé em Cristo Jesus, eles foram satisfeitos de uma vez por todas. E aqueles que não depositaram sua fé em Cristo Jesus, eles procuram depositar a fé em outras coisas, em diversão, em entretenimento, eles procuram preencher esse vazio com outras coisas momentâneas. E quando aquilo passa, você pode ter certeza que ele sente falta de algo dentro dele, e ele às vezes não sabe do que é que ele está sentindo falta, mas é desse relacionamento que nós temos com Deus. A segunda implicação é, sermos feitos à imagem de Deus nos lembra de que pertencemos a Ele. Nós não somos, irmãos, donos de nós mesmos. Nós não devemos agir segundo as nossas próprias vontades. Nós pertencemos a esse Deus. Em especial quando nós nascemos de novo e nos tornamos filhos dele. Aí sim nós devemos obediência a esse Pai ainda mais. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20.
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Irmãos, gravem isso. Nós fomos criados por Deus e nós fomos criados para Deus. A nossa vida deve glorificar e manifestar a glória de Deus em tudo. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Agora, meus irmãos, nós vamos partir para o final do nosso estudo aqui. Vamos entrar nas aplicações que nós temos de cada conceito desses que foram trabalhados aqui. Quais são as aplicações que nós podemos trazer para a nossa vida em relação a Deus Pai Todo-Poderoso? Por exemplo, isso é muito útil nas nossas orações. É sabermos que Deus ele está ali ouvindo as nossas orações. Mas, em grande parte das vezes, meus irmãos, nós pedimos coisas que não fazem parte da vontade de Deus. É por isso que a nossa principal oração, a principal oração de um cristão, deveria ser que ele pedisse para que a sua vontade estivesse cada vez mais alinhada à vontade de Deus. Essa deveria ser a principal oração de um cristão. Imagine, por exemplo, que um filho passa pela porta do banheiro e vê o seu pai se barbeando. E ele acha aquilo legal, um filho pequeno. E esse filho pede para seu pai no aniversário uma lâmina de barbear. Esse pai ele vai estar sendo bondoso ou não se ele não der essa lâmina de barbear? Às vezes, meus irmãos, a gente pede coisas para Deus que não serão bênçãos em nossas vidas. Então a gente precisa confiar de que Deus, ele de fato, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Se a vontade dele é perfeita, então a vontade dele não erra. Deus ele é inerrante. Então quando ele não nos dá alguma coisa, dê glória a Deus, porque isso foi para a tua bênção também. Tá? Tem uma coisa que o nosso irmão Vitor falou numa EBD que eu nunca mais me esqueci, que às vezes o não de Deus é muito melhor do que o sim. Porque o sim de Deus é Deus nos dando aquilo que nós queremos, às vezes. E às vezes Deus ele permite que a gente seja atendido em alguns pedidos errados nossos, até permite para que a gente veja como a nossa vontade é falha. Mas o não de Deus significa que ele nos livrou de alguma coisa que não era para nosso benefício. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Tá? Por isso, meus irmãos, a nossa fé não pode ser uma fé infantil, onde nós achamos que se nós temos a vontade de fazer alguma coisa, Deus ele é obrigado a atender essa nossa vontade. Deus ele é muito maior do que nós, ele é soberano sobre todas as coisas. Diferente disso, a nossa oração ela deveria ser como a oração de Ananias, Misael e Azarias, que foram depois trocados o nome para Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles estavam prestes a ser jogados na fornalha, mediante ameaça, olha o que eles disseram para o rei. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrarmos. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Daniel, capítulo 3, versos 17 e 18. Olha o que eles estão falando aqui. Rei, se você jogar a gente na fornalha, Deus ele é poderoso para tirar a gente dessa fornalha. Se ele quiser, ele tira. Mas mesmo se ele não tirar, mesmo se ele não atender ao nosso clamor, a gente não vai se dobrar perante outro Deus. Essa deve ser a nossa postura em nossas orações. Nós devemos estar dispostos a viver aquilo que Deus vai nos dar ou aquilo que Deus não vai nos dar também. A nossa fé não tem que depender de Deus atender ou não as nossas súplicas. A nossa fé tem que ser uma fé que deposita sua confiança totalmente na vontade de quem tem a sua vontade boa, agradável e perfeita, que é Deus. Amém? Quais são as aplicações que nós podemos trazer pelo fato de Deus ser criador dos céus e da terra? A primeira coisa é que, lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 15, nós vemos uma coisa que na teologia nós chamamos de mandato cultural de Deus para a humanidade. Ele ordena que nós cuidemos e cultivemos a criação de Deus. Isso significa que nós somos agentes administrativos designados por Deus para cuidar de sua criação. Isso, meus irmãos, envolve desde você defender uma floresta que está sendo devastada, quanto você também não jogar um simples papel de bala numa rua. Eu digo isso para você, meus irmãos, com toda a convicção do mundo. Você sujar uma rua de maneira deliberada e inconsequente, como a gente vê por aí, isso também se configura como pecado diante de Deus.
porque Deus ele deu a ordenança para que nós fôssemos administradores da criação. E quando nós ignoramos esse mandato, nós estamos indo contra a vontade de Deus. E tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus é rebeldia contra o próprio Deus. Amém? Isso é importantíssimo para a gente entender. Para você entender que a fé cristã ela não se aplica somente ao contexto religioso, ao contexto da igreja. Ela se aplica a todas as áreas da nossa vida. Amém? Portanto, meus irmãos, isso também não tem que criar uma altivez na gente. Porque nós somos administradores, mas nós não somos donos da criação. Nós administramos a criação, mas nós prestamos esclarecimento ao Criador. Nós somos responsáveis por aquilo que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Então, nós estamos acima da criação, mas Deus ele está acima de nós. E nós prestaremos resposta a Ele quanto a como nós administramos a criação que Ele mandou que nós cultivássemos e cuidássemos. Ok? Então, é importante a gente entender que a fé cristã, mais especificamente a ética cristã, ela não diz respeito somente a como nós nos relacionamos com Deus e com o nosso próximo. A ética cristã ela também traz dois outros aspectos. A como nós nos relacionamos conosco mesmos, como nós cuidamos de nós mesmos e como nós cuidamos da criação. A ética cristã envolve a como nós nos relacionamos com Deus, com o próximo, com nós mesmos e com a criação. Essa criação deve ser cuidada, em especial, pelos filhos de Deus. E tem outra grande aplicação que nós podemos trazer pelo fato de Deus ser criador de todas as coisas. É muito normal nós vermos, principalmente no meio da filosofia, pessoas dizendo que se sentem pequenas diante dessa criação imensa. E de fato, meus irmãos, isso é algo que deve ser útil para a vida de qualquer pessoa. A criação, esse universo que até hoje o ser humano não sabe até onde ele vai, qual é o tamanho do universo, isso deve servir de humilhação para nós. Às vezes a gente acha que humilhação significa algo necessariamente ruim. Mas não, isso serve para que a gente entenda como nós somos pequenos diante de Deus. Porque se Deus criou esse universo que é tão imenso que a gente não consegue entender o tamanho dele, é sinal que esse Deus é ainda maior do que esse universo. Tá? Isso é o que dentro da filosofia nós chamamos de sublime. Existe o estudo do belo e do sublime. O belo é tudo aquilo que traz uma satisfação para o nosso coração ao nós vermos determinada coisa ou uma atitude. Mas o sublime é algo que se demonstra tão grande diante do ser humano que faz com que nós nos sintamos pequenos. E a criação de Deus ela é sublime. É você pegar agora aí no YouTube e pegar uma imagem de uma onda no Havaí de 30 metros. Imagine a pessoa que estava olhando aquela onda que estava chegando na tsunami que aconteceu no Japão há uns anos atrás. Imagine como aquela pessoa se sentiu pequena diante daquilo ali. É a gente entender que nós somos pequenos, que nós não somos insubstituíveis. Nós temos um papel fundamental na administração da humanidade, mas nós não somos insubstituíveis. Se você não cumprir o teu papel, Deus ele pode levantar qualquer outra pessoa para cumprir no seu lugar. Deus ele não precisa de nós, nem a criação dele precisa de nós. Ok? Essa é uma aplicação muito importante. E a doutrina da criação, meus irmãos, ela também permite que a gente sinta vontade, que nós nos sintamos à vontade no mundo. A gente precisa se sentir à vontade na criação de Deus. Isso envolve a gente confiar de que, ainda que nós sejamos tão pequenos, como a gente acabou de refletir aqui, nós precisamos nos sentir à vontade nessa criação. Porque quem criou, ele não foi só o nosso Criador, ele é o nosso Pai. Ele se relaciona, ele cuida de cada um de nós. Isso deve ser motivo de conforto para o nosso coração. O nosso coração ele deve permanecer confortado por ele estar estabelecido embaixo de um Deus que é perfeito e criador de todas as coisas. Amém? E passando aqui, indo já para o final, é importante a gente entender, meus irmãos, que por trás dessa criação imensa, desse universo imenso e impessoal, existe um Deus ainda maior do que esse universo, e esse Deus ele é pessoal. Olha o que diz lá em Isaías, capítulo 40, verso 12. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Olha que beleza! Isso mostra como Deus, ele não é só maior do que a criação. Ele é infinitamente maior do que a criação. Então, olha para esse universo que até hoje a ciência não consegue definir qual é o tamanho dele.
Deus, ele é infinitamente maior do que esse universo. É a esse Deus que nós servimos e é esse Deus que se autolimitou para se relacionar conosco. É aí que você consegue entender a grandeza do nosso relacionamento com Deus pela fé em Cristo Jesus. E por último, eu queria falar sobre algo que é muito pouco falado dentro das igrejas, que é como nós devemos usufruir da criação de Deus. Durante a história da igreja, não existia muito isso, mas nos últimos 2 séculos, podemos dizer assim, existe uma crescente dentro da igreja de um pensamento que, meus irmãos, eu diria que é até pecaminoso, de você afirmar que algo criado por Deus é ruim. Quando isso acontece? Por exemplo, quando eu já fui repreendido por dizer que queria passar um ano novo numa praia em Copacabana. Já falaram para mim que eu não poderia passar a virada de ano na praia em Copacabana porque ali estariam muitos pagãos, pessoas se devotando a outros deuses. Mas, meus irmãos, foi o nosso Pai que criou aquele mar. Nós deveríamos mais do que ninguém usufruir da criação de Deus. Quando você diz, por exemplo, que beber vinho é pecado, meus irmãos, você pode até orientar alguém a não beber vinho, mas você dizer que é pecado, você literalmente está afirmando que algo criado por Deus é pecado. Quando a gente vê que o primeiro milagre de Jesus foi ele transformar água em vinho. Então sim, meus irmãos, eu sei que eu estou tocando aqui num ponto muito delicado, porque existem pessoas que são propensas ao alcoolismo. Essas pessoas não deveriam nem experimentar o vinho porque é uma fraqueza que ela deve identificar. Mas você afirmar que algo que Deus criou é ruim, você está praticamente dizendo que Deus criou o mal. E aí você entra numa blasfêmia das piores. Por isso, meus irmãos, nós devemos confiar no método de Deus. Se a palavra de Deus não diz que beber é pecado, por exemplo, nós não podemos dizer que é pecado. Porque é como se nós, em outras palavras, disséssemos assim: olha, Deus ele não falou que é pecado, mas eu prefiro usar o meu método e dizer que é pecado para que fulano não peque. Quando, na verdade, isso tem trazido mais malefícios do que benefícios à igreja. Tem muito mais gente que não aceita a mensagem do Evangelho por causa desse legalismo do que pessoas que se aproximam do Evangelho por causa dessas afirmações legalistas. Somente quem se aproxima por essas afirmações são pessoas que já têm o seu coração legalista. Amém, meus irmãos? Então não há nada na criação que seja ruim, mas tudo deve ser usufruído de maneira sensata e conforme Deus criou. É por isso que Deus ele não vai dizer, eu estou dando o exemplo da bebida porque é o mais claro que nós temos aqui. Deus ele não diz que beber é pecado, mas ele diz que se embriagar é pecado. Por quê? Porque você beber, você se embriagar, isso impede com que você exerça um dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. Você perde o seu domínio próprio. Então nada é pecado simplesmente por ser pecado. Todo pecado que Deus definiu como pecado é porque existe um porquê ele ser pecado. E o porquê de alguém se embriagar ser pecado é porque ela perde o seu domínio próprio. É só para você entender, meus irmãos, que nós, não só como criaturas de Deus, mas como filhos de Deus, deveríamos usufruir de toda a criação. É por isso que não é pecado você estar no meio de pagãos. Existe a maneira correta de você estar no meio de pagãos. Não é pecado você comer. Mas se você comer demais é pecado. A Bíblia fala que a gula é pecado também. Então, existe a maneira correta de você administrar até mesmo a sua dieta de alimentos. Então, tudo isso, meus irmãos, tudo isso, resumindo, a criação de Deus, Deus terminou a criação dizendo que tudo era bom. Agora, tudo deve ser usufruído da maneira correta, da maneira que o Espírito Santo nos ensina e inspirou a palavra para que nós aprendêssemos a como usufruir. Amém, meus irmãos? Desculpa dar uma ênfase nisso, mas é algo que é pouquíssimo visto pelos olhos dos cristãos hoje em dia. Ok? E aí, por fim, eu queria indicar algumas passagens bíblicas para que a gente meditasse durante essa semana aí. A primeira delas é Mateus, capítulo 7, versos de 9 a 11, onde Jesus mostra como Deus age como um pai ao responder nossas orações. Então, anote aí, Mateus 7, do 9 a 11. A segunda é Romanos, capítulo 8, versos 13 a 17, que fala sobre a obra do Espírito Santo em conscientizar da identidade de filhos adotivos que nós obtemos. É o Espírito Santo que nos conscientiza de que somos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8. E Gênesis 1 e 2, que é o relato da criação, e na verdade tem mais um que eu queria pedir. Esse é um pedido pessoal meu para que você entendesse como a glória de Deus se manifesta na criação. O Salmo 19, que vai falar sobre a glória de Deus manifesta na criação.
E por último mesmo, eu queria deixar algumas perguntas para que vocês fizessem em grupo na casa de vocês, aproveitando que nós não temos para onde ir nessa quarentena, então nós temos tempo de sobra para refletir sobre a vida. Primeira pergunta: quais motivos te levam a crer em Deus? Quais são os motivos que te levaram a crer em Deus? Quais as implicações de sermos feitos à imagem de Deus? O que isso implica na prática, na nossa vida, quando nós entendemos que fomos feitos à imagem de Deus? Será que quando oramos, nós cremos realmente que Deus é todo-poderoso? Será que nós agimos de fato como se Deus fosse todo-poderoso? Ou a gente só entende isso com a cabeça, mas agimos como se Deus não fosse todo-poderoso? E por último, o que podemos fazer para que a criação de Deus seja mais bem cuidada? O que nós podemos fazer para que a criação de Deus seja mais bem administrada? É isso que eu queria passar para vocês, meus irmãos. Eu espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma pergunta, lança lá no grupo da igreja, ok? Que eu estarei disposto para responder. E que Deus te abençoe.